Mas eu ouvi aqui o líder de governo, nosso colega deputado Raul Belém, da nossa querida Araguari, dizer o seguinte, presidente, que há também a questão das perdas da Lei Candir, que no governo X aconteceu isso, que também lá nos governos anteriores deixavam de cobrar os tributos, quando nós colocamos aqui. Eu fiz uma pergunta ao deputado do Novo, até hoje ele não me respondeu. Deputado Bartô, até hoje não respondeu. Ele falou assim, não, porque qual que é a sugestão? Falou, olha, a sugestão primeiro é respeitar a lei. Até porque eu tenho que ser legalista, né? A administração pública é regida por princípio. O primeiro dela é a legalidade. E na administração é diferente do particular. O que não é proibido para o particular é permitido. A administração funciona de outro jeito. Só faz ou deixa de fazer se a lei assim o determina. Então, aqui, uma comissão, um órgão colegiado da Assembleia tem que cumprir princípios da administração pública. A Assembleia tem que cumprir princípios da administração pública. E não está cumprindo. Não está cumprindo. Mas quando Vossa Excelência fala, que houve também, eu vi aqui o professor Cleito falar, dos governos, o que a gente percebe claramente é que o governo tem consciência que as gestões anteriores, e aqui sem partido, sem coloração, todas elas contribuíram para o desequilíbrio atuarial da Previdência. Inclusive, só no governo passado, no governo do PT, o Pimentel deixou de pagar, deixou de repassar 3 bilhões ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, que eu sou, inclusive, autor de uma ação popular, chamando ele e o tal de José Afonso Bicalho, que era secretário da sua fazenda, que ele não era secretário de fazenda, ele era da fazenda dele, porque só ficava na fazenda dele. Então, presidente, eu quero dizer que eu li de governo que se o desequilíbrio ou rombo, como alguns utilizam, foi de gestões anteriores, seja Israel Pinheiro, de Francelino Pereira, de Hélio Garcia, de Nilton Cardoso, de Itamar, de Aécio, de Anastasia, de Alberto Pinto Coelho e de Pimentel, se foi dos outros governadores, e aqui eu não poupei ninguém, se foi de gestores. Não é um servidor. Mas o que o governo do Novo quer fazer é botar a culpa no servidor. Ele quer fazer o ajuste fiscal, o equilíbrio atuarial da Previdência é nas costas, é no lombo do servidor. E isso é que nós não podemos admitir, presidente. É por isso que nós não podemos admitir que essa discussão veio acontecer sem a presença dos sindicatos e associações. Porque eu pergunto, Raul Belém, 13%, está aqui, ó, é o parecer que Vossa Excelência vai votar, é o parecer que Leonídio Bolsa vai votar favorável, é o parecer que Roberto Andrade vai votar favorável e é o parecer do relator. Esses quatro vão votar favoravelmente. Então, você que é servidor da educação, a senhora que é cantineira, eu estudei escola pública. Eu estudei aqui, da 1ª à 4ª série, na Escola Estadual Geral de Jardim Linhares, aqui no bairro Madre Gertrudes, divisa ali com Cabana do Pai Tomás, cidade industrial, Zona Oeste de Belo Horizonte. Eu estudei, eu sei o valor que tem uma cantineira, porque na minha época, deputado Raul Belém, deputado Bosco, minha mãe, que ficou viúva com 33 anos de idade, 7 filhos, uma escadinha, ela tinha 33, a mais velha tinha 17, o outro 14, o outro 11, 10, 5, eu 4 e a mais nova 3. Então não tinha como pagar uma escola particular. Morávamos igualzinho cigano,
De 6 em 6 meses mudava de barracão. Porque de 6 em 6 meses o dono do barracão pedia a ela o barracão, porque não suportava tanta criança pequena. Só quem vive essa situação sabe o que eu estou falando. Então, rodando Belo Horizonte igualzinho cigano. Então eu fui estudar em escola pública. Eu sei o valor que uma cantineira, que ganha menos de R$2.000, olha o que os senhores estão querendo aprovar a toque de caixa. Estão querendo aprovar aqui uma alíquota de 13% até R$2.000. Acima de um salário mínimo, até R$2.000, 13%. Isso não é crueldade com a cantineira de uma escola pública estadual? É crueldade, é covardia. Mas vamos lá na educação, vamos ali, ó, no Hospital João 23, que é referência no país, na América do Sul, na área de politraumatizados. Eu falo isso porque fiz meu curso de resgate, fiquei uma semana participando da área de politraumatizado lá no João 23. Pega um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, que ganha R$2.000, R$1.500. Esse aí vai pagar uma alíquota de 14%, que de 2001 a 6.000, 14%. E o cidadão está lá no meio da pandemia. Enquanto os deputados estão em casa, os deputados do grupo de risco, os idosos estão em casa por causa da pandemia, do coronavírus, eles estão no fronte de um policial penal que está segurando a tranca, cheirando morrinha de preso o dia inteiro. Vai submeter a uma reforma dessa aqui, ó, de um agente socioeducativo. Então, eu quero dizer aos senhores, não aprove esse pacote de crueldade. O meu voto é contra. Porque eu também defendo, presidente, que essa reforma não pode tramitar agora. Deus queira que amanhã, na hora que for protocolado o mandado de segurança, o juiz da Justiça Federal, verificando exatamente o prejuízo que pode ser causado, pelo prejuízo certo, concreto, pelo perigo e mora, pelo perigo na demora da decisão, que ele possa dizer para a senhora, olha, realmente essa reforma da Previdência não pode tramitar. E aí, na hora que se pedir eliminar, eu quero ver com que cara que o senhor Zema vai ficar. E o pior, como que os deputados que estão aqui tentando aprovar a toque de caixa vão ficar? Está vendo aí? O juiz disse que não pode correr. Então Deus queira que ilumine a cabeça do magistrado para entender o mandado de segurança que nós estamos impetrando para corrigir essas distorções. Eu não posso acreditar, deputado Eli Grilo, delegada Sheila, coronel Sandro, eu não posso imaginar que um policial civil que ficou a vida inteira prendendo bandido, fazendo diligências, investigações, vocês não sabem o que é fazer quebrada. Vocês não conhecem esse termo. Vocês não conhecem, vocês não são do meio. Fazer quebrada é levantar 3 horas da madrugada, 2 horas, e ir pular num esconderijo, vamos colocar assim para ficar uma linguagem menos policialesca, num esconderijo do criminoso, com mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, em locais ermos, em locais de extremo perigo. Vocês não sabem o que é isso. Para depois ser submetido a uma reforma, faltando 6 meses, como é o caso do delegado, doutor Adson. Deputado, pelo amor de Deus, faltando 6 meses. Ah, deputado, mas isso vai ser mudado. Mas não está sendo mudado aqui. Os senhores vão votar do jeito que está aqui. E os senhores vão votar porque os senhores estão querendo correr. E aí é que está a crueldade. O pacote de crueldade. Eu só espero que Deus ilumine vocês para que esse pacote de crueldade não chegue lá nos termos que está. Porque se chegar, a Assembleia vai inaugurar, como disse aqui o professor Cleito, um capítulo mais triste da sua história. Eu já avisei o presidente Agostinho Patroso. Serão os membros da mesa que vão promulgar a proposta de emenda constitucional. Cuidado para não cumprir a sentença na qualidade de carrasco,
Quem deu a sentença foi o Zema. Não sejam carrascos dessa sentença, presidente.